12 horas, começando mais um Almoçando com Adailton, onde eu venho responder as suas questões, suas dúvidas sobre carreira profissional, né? Venho aqui trazer algumas reflexões, algumas sugestões que efetivamente vão fazer com que você tenha uma carreira profissional onde você seja mais valorizado, mais reconhecido, mais realizado. Tá com dúvida na carreira profissional? Tá com dúvida se vai para uma vertente de profissional autônomo, CLT, fecha o seu negócio para voltar para CLT com o mercado de trabalho? Vamos discutir tudo isso daqui. Seja bem-vindo. Você é o motivo de eu estar reservando 30 minutos do meu dia, todos os dias, durante esse mês de novembro, para a gente trazer aqui algumas reflexões sobre profissão e carreira, tá certo? Deixa eu só dar uma ajustada aqui, que eu tô achando meio baixo aqui. Eu não ajustei legal, vai balançar um pouquinho. E aí a gente começa o nosso tema de hoje. Peraí, deixa eu dar uma subidinha aqui melhor. Isso, maravilha. Vou levar um puxão de orelha medonho do meu time de rede de marketing aí. Levar um puxão de orelha nervoso. Meliante, você tem que ajustar esse melhor antes. Agora ficou legal. Eu ia ficar incomodado o tempo todo. Maravilha, tema do dia. Tema do dia. Eu sou contratado para quê, professor? Para que eu sou contratado? Tá certo? Então, para que você tem uma atividade profissional? Para que você efetivamente é contratado? E aqui eu quero trazer uma perspectiva do mercado de trabalho, tá certo? Do mercado de trabalho. Então vamos entrar nesse tema aqui direto. Para que você é contratado? Ou seja numa perspectiva de profissional autônomo, ou seja numa perspectiva de CLT. E a resposta é: você é contratado, papai, para resolver problema. Você é contratado para resolver problema. Pronto. Reflete sobre isso daí e depois a gente conversa. Reflete sobre isso daí e depois a gente conversa. Professor, que coisa óbvia, Adailton. Que coisa mais ridícula, besta, óbvia. Não é tão óbvio assim, não. Não é. Eu vou já começar contando uma história, tá? Aqui, eu tô no Ceará agora, tô na casa do meu sogro aqui, né? Vocês sabem, eu moro em São Paulo, mas tô na casa do meu sogro. E aqui a gente costuma ir na praia, aqui em Fortaleza, tem umas praias aqui que tem umas piscinas dentro das barracas de praia. Impressionante. A gente já foi lá levar as crianças, né, durante a semana, que é mais vazio e tal, não tem contatos e tudo mais, pra piscina na barraca de praia. Então a gente já deve ter ido aí umas 3 ou 4 vezes. Dessas 3 ou 4 vezes, 3 vezes, os meus filhos, o meu filho menor, entrando na piscina, voltou chorando. E por que isso? Simplesmente porque o colaborador da barraca, que estava lá, ele simplesmente, o menino ia num brinquedo que ele não podia por causa do tamanho, ele dizia: ei, não pode não, você é pequeno, você não pode sair não. Você não pode sair não. E aí a criança, o que a criança faz? Chora. Aí eu te pergunto, você sendo um pai, eu sou super... Pra mim, meus filhos chorar é coisa... Tudo bem. Não sou daqueles pais... Ai, meu filho tá chorando, minha cara. Não. Quem me conhece sabe que não existe isso aqui em casa, certo? Nem da minha parte, nem da parte da Adriana, minha esposa. Mas... vocês acham que eu tô pagando pra meu filho chorar? É isso? É isso mesmo? Então, o que seria a atitude profissional decente daquele atendente? De um atendimento decente. Entendeu? É dizer não, dizendo sim. Nós fizemos até uma live aqui, como dizer não positivamente. Porque o cliente vai no seu negócio, ele vai atrás de solução, meu amigo. Ele não vai atrás de problema, não. E aqui é interessante. No Brasil, nós temos um nível de atendimento péssimo. E é péssimo por quê? Porque os profissionais não entendem isso. E profissional que não entende isso, não está agregando valor no mercado de trabalho. Você não está agregando valor, você tem que levar na cabeça, papai. Vocês estão me acompanhando o processo que eu estou falando? Para que você é contratado?
para resolver problema. Então, se você é um profissional autônomo e alguém chega com a proposta que você não pode atender, você vai dizer, isso eu não posso fazer. Mas, considerando o seu problema, a gente pode resolver dessa outra forma. Você apresenta uma alternativa porque você é um profissional que entende que você está ali porque alguém tem um problema e está precisando da ajuda de outra pessoa para resolver. Se você não resolve nada, desculpa, você deve ser desempregado. Você deve ficar desempregado. Então, a resolução de problemas é o fim. A resolução de problemas é o que faz uma empresa ou um cliente te contratar. Se você deixa de resolver um problema, você deixa de dar um motivo para a sua empresa, para o seu cliente, de manter o seu emprego. Tá? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Se tiver, comenta aqui embaixo. Comenta se está fazendo sentido. Ou se você pensa de uma outra perspectiva e tudo mais. Então, de novo, estava inclusive numa aula agora de neurovendas, né, no curso de extensão da São Judas, que um dos alunos, né, na verdade foi uma aluna, perguntou o seguinte: professor, tem essa história do cliente sempre tem razão? Não, não é isso, tá? Mas o cliente tem um problema, tá? Talvez a forma que ele esteja pensando em resolver esse problema não seja viável. Mas você tem que apresentar a alternativa. Se você não apresenta a alternativa, então você se torna inútil. Inútil, tá? Esse conceito de utilidade está extremamente agregado ao valor, tá? Isso tem uma base dentro da economia e é profundamente explorado pelo marketing de produtos, pelo marketing de serviços, pelo marketing em geral. Então, quanto maior a sua utilidade, maior é o seu valor na percepção do seu cliente, seja ele cliente externo, seja ele cliente interno. Quanto maior a sua utilidade, maior é a percepção de valor que o seu cliente tem em relação a você. Isso justifica você cobrar, inclusive, um preço mais alto, tá certo? Então, a utilidade, numa perspectiva econômica, é o grau de satisfação que você proporciona ao seu cliente. Então, não é só você resolver o problema, mas como você resolve esse problema, tá certo? Como você resolve esse problema, porque isso aí é outra coisa. Então, por exemplo, eu estou numa briga eterna com a Samsung em relação a um voucher de uma pré-venda. Eu comprei um produto em pré-venda da Samsung e eu deveria receber um voucher de R$700. Eu estou é interminável o processo. E aí minha esposa fica dizendo, você ainda tem esperança que vai receber esse voucher? Eu digo, não, eu tenho direito, eu vou receber o voucher. Mas já foram mais de 5 e-mails enviados para a Samsung. Já foram mais de inúmeros chats falando com a Samsung, ligação com a Samsung. Não, o senhor tem que aguardar, o senhor tem que aguardar, o senhor tem que aguardar. Na cabeça das pessoas que fazem a estratégia dessa empresa, o fim é me entregar o voucher. Só que não tem nada a ver. É o grau de satisfação que você tem com todo o processo. Então, esse grau de satisfação é o quanto você é útil. Tá? Isso é um conceito econômico explorado também pelo marketing. O marketing vai um pouco mais além, construindo um conceito de experiência que eu não vou entrar aqui, senão vai ficar muito denso essas reflexões que eu quero trazer. Então, para pensar. Eu estou resolvendo o problema ou levando o problema? Pá, primeiro ponto. Primeiro ponto. Tá certo? Então, eu não gosto muito desse negócio de dica, tá? Não gosto muito desse negócio de ficar dando dica e tal, mas vou dar uma dica aqui. Vou dar uma dica. Você está indo para uma reunião com seu chefe? Pense, eu estou levando problema ou levando solução? Tá? Eu estou levando problema ou levando solução? Então, nunca leve um problema para o seu chefe, sem pelo menos 2 soluções pensadas. Se ele não quiser a sua solução, aí o problema é dele. Se ele não quiser a sua solução, o problema é dele. Certo? Tá? Mas quem me conhece sabe que eu tenho muito cuidado em relação a isso. Ó, tem uma questão aqui, gente, tem uma questão aqui que a gente tem que observar. É essa questão assim, assim, assado. Por que isso é um problema? Por causa disso, disso e disso.
Então a gente tem que pensar como resolver. E aí eu faço questão de deixar isso explícito. Como eu não gosto, eu tô aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Eu pensei em algumas soluções. Pode não ser essa, pode ser outras. Mas eu pensei que a gente poderia fazer isso ou a gente poderia fazer aquilo. Certo? Então, dica. Tá? Dica. Funciona, dá certo. Às vezes não. Às vezes mesmo assim você é mal interpretado, mas aí, entendeu? Aquela palavra que começa com F e termina com oda-se, tá? Então, esquece, não tem o que fazer. Mas a dica é, sempre você está levando solução, você está levando problema, tá? Nunca chegue numa empresa apenas apresentando o problema, tá certo? Nunca. Você reflete sobre o problema e traz alternativas. Você tem que levar alternativas. Porque senão, você está se tornando inútil, você está perdendo utilidade, tá? A utilidade está associada à satisfação, a resolver problemas e como você resolve esses problemas. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá? Sim ou não? Se não tiver também, coloca aqui nos comentários que a gente muda de tema. Tá? Coloca aqui nos comentários. Não tá fazendo muito não, professor. Deixa os comentários pra gente. É importante ouvir seu feedback, é importante ouvir sua opinião. É importante eu saber se isso efetivamente vai ajudar você ou não. Tá ajudando você ou não dentro da sua profissão, tá certo? Então, coloca aqui nos comentários. Comenta aí se você, o que é que você pensa em relação a isso. Então, você é contratado para resolver problemas, tá? Se você estiver levando problemas sem nenhum tipo de solução, se o seu cliente chega para você e você só sabe dizer não para ele, você está se tornando inútil. Você está se tornando dispensável, tá? Dispensável. Já contei aqui para vocês que eu vivi momentos em empresa onde eu não era afeto dos meus superiores. Graças a Deus, hoje, a minha situação profissional é bem diferente. Mas eu já vivi em situações profissionais muito complexas, tá? Muito complexas, onde eu tinha o desfavor dos meus superiores, e alguns deles, inclusive, meus superiores, em alguns momentos, inclusive, meu superior imediato. E aí, como é que faz nesse caso? Como é que faz, né? Primeiro você tem que fazer uma reflexão se você mesmo não está alimentando aquilo. E aí envolve um aspecto de maturidade e tudo mais, que aí a gente pode dedicar uma live aqui só para falar com relacionamento com chefes. Relacionamento com chefes e superiores, tá certo? A gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Então, você primeiro tem que fazer essa reflexão aqui, porque você tem que mudar um pouquinho, você tem que mudar de percepção, você tem que entender que a sua percepção das coisas não são absolutas. Isso indica maturidade, isso indica abrir a cabeça, isso indica se desarmar, isso indica uma série de outras coisas que exigem muito treinamento, tá certo? Eu, por exemplo, treino Aikido para desenvolver essas habilidades. Um dos meus objetivos de treino de Aikido é justamente desenvolver essas habilidades. Mas, então, tem esse ponto aqui. Um outro elemento que você tem que entender é o seguinte, considerando essa reflexão, que a gente vai fazer em um outro momento de live, como é que você sobrevive a isso? Você não tem o favor do seu supervisor imediato, como é que você sobrevive a isso? Torne-se essencial. Torne-se essencial. E como é que você se torna essencial? Como é que você se torna essencial? Botando a bola na rede, resolvendo problemas. Chama para você. Chama para você. Você não vai ficar no banco. Por quê? Porque chegou na área, você bota na rede. Desculpa aqui estar usando a metáfora do futebol. Vocês estão me acompanhando ou não, gente? Você resolve, você define. Você traz resultados. Você traz resultados. Você resolve o problema. Tá? Então, por mais que o cara não goste de você, ele vai dizer, eu preciso dele. Eu preciso dele. Porque com ele, eu consigo efetivamente alcançar os resultados que eu espero. Sem ele, meu time vai ficar desfocado. Então, para que você é contratado? Para resolver problemas. E isso é fundamental. Isso está ligado a você se tornar útil. Isso está ligado a você se tornar essencial. Tá? Torne-se essencial. Os seus resultados, a resolução que você traz para o time, que você traz para a empresa, que você traz para o seu cliente, torna você essencial. E isso vai colar de imediato com a sua empregabilidade.
tá? Vai colar com sua empregabilidade, vai colar com sua percepção de valor. E aí quando a gente estuda um pouquinho de conceitos de economia de marketing, esse valor utilidade, esse valor na percepção do cliente, ele se transforma em preço, em valor monetário também. Ou seja, em outras palavras, no mercado começa a se justificar você cobrar mais por isso, porque você entrega mais, porque você resolve problemas de uma forma diferente, porque você tem um outro nível de utilidade, porque você gera um outro nível de satisfação, porque você explora outras áreas de percepção do seu cliente. Então, de novo, ó, para que você é contratado? Para resolver problema, meu amigo. Resolver problema. Chega o cliente na sua frente, eu fico pé da vida quando eu vou falar com alguém e o cara me trata como se estivesse me fazendo favor. Quantas vezes você já teve experiência de consumo assim no Brasil? Quantas vezes você teve experiência de consumo assim no Brasil? Eu, por exemplo, citei aqui a Samsung, né? Eu tive atendimentos desastrosos na Samsung. Desastrosos, terríveis. Terríveis. Mas teve uma das atendentes que me atendeu com uma sensibilidade, uma empatia tão grande. Ela resolveu o problema? Não. Eu recebi meu voucher? Não. Só que a forma como ela se sensibilizou, a forma como ela... Cara, aquilo me deu um alívio. Eu disse, olha, pelo menos o seu atendimento, viu? Joyce, o nome dela. Joyce, pelo menos o seu atendimento foi um atendimento bom. Tipo, ela resolveu o meu problema? Não, mas qual foi... Ela gerou uma empatia, me trouxe algum tipo de alívio, algum tipo de satisfação. Então você é contratado para resolver problema, você é contratado para resolver problema gerando satisfação no seu cliente. E isso vai te tornar útil, e essa utilidade, ela justifica o preço, ela justifica o seu preço, ela justifica o quanto você cobra. Ela te gera diferenciais dentro do mercado, tá certo? Mundo é cor-de-rosa? Não! Mundo é cor-de-rosa? Não! As empresas, nem sempre elas conseguem fazer... Desculpa. As empresas, elas nem sempre conseguem fazer esse reconhecimento, tá? Nem sempre elas conseguem fazer esse tipo de reconhecimento. Em geral, algumas estruturas, e aí é o modelo de negócio em si mesmo, é o modelo de negócio lá. Algumas estruturas estabelecem, por exemplo, uma remuneração, não, todo mundo desse nível aqui recebe isso e acabou. E isso tem um problema. Aí tem uma questão que é problemática, que é justamente, será que todos entregam da mesma forma? Eu falei para vocês que eu fui, pelo menos, atendido com um pouco de empatia em relação ao atendimento da Joyce na Samsung. Mas tiveram outras atendentes que não tiveram a mesma empatia. Senhor, o senhor tem que esperar. Mas não, o senhor tem que esperar. O senhor tem que aguardar. Simples, você tem que aguardar. Provavelmente as duas recebem a mesma remuneração. Tá certo? O mundo é cor-de-rosa? Não. Nem sempre o mercado vai ter essa percepção, essa sensibilidade. Você é que tem que ter, e você que tem que aprender a comunicar esse valor de forma a justificar você receber mais, ou pelo menos ter uma garantia de que você é o último na lista dos que poderão ser dispensados do time. Tá certo? O último da lista em relação a ser dispensado do time. Aqui a Adriana está trazendo uma provocação aqui. E como foi quando você foi na Apple? Ela sabe que eu não gosto da Apple. Para mim, por exemplo, a Samsung tem uma tecnologia melhor do que a Apple. Mas é inquestionável como a Apple se diferencia justamente porque tem uma percepção de comunicação de propósito e empodera os seus atendentes a resolver o problema do cliente de imediato. Então, eu fui com o celular da Adriana, que estava com um problema, aparente problema, né? Lá na assistência técnica da Apple. E aí, ela, pois não, o senhor marcou hora? Não, vem aqui. Qual é o seu problema? Tal. Ela pegou na hora lá o celular e começou a testar. Ó, não está se confirmando isso que você está dizendo. Então, problema, você está com o seu cabo aí? Cara, não é tipo, não, o senhor vai deixar aqui, a gente vai fazer um orçamento, não. Ela testou na hora. O senhor está com o seu cabo aí? Era o cabo do carregador, a gente estava desconfiado que a bateria já não estava carregando mais. Ela disse, não é a bateria, ó, tá funcionando com o cabo aqui que eu estou utilizando. Você está com o seu cabo aí? Não. Então, provavelmente deve ser o cabo. Antes do senhor deixar o celular aqui e tudo, a gente vê bateria e tudo, provavelmente é a questão do cabo. Você tem que mudar o cabo. Aí eu cheguei. Vocês vendem o cabo aqui, né? Ela estava na assistência técnica.
Ela chegou e disse, sim, senhor, vem aqui comigo. Ela foi e me levou na loja. Ela não disse, eu vou chamar um atendente de loja, ele quer ver um cabo. Não, isso em vendas gera uma quebra. Eu já estabeleci um relacionamento com ela. Então a empresa sabe que se aquele cliente já for comigo, vem cá que eu vou te mostrar. Ela me acompanhou, mostrou o cabo. E assistência técnica, ela ficou outras pessoas atendendo. Ela naquele momento deixou de ser um atendente de assistência técnica e passou a ir para o salão vender um cabo de carregamento. Quer dizer, é uma estrutura de uma empresa totalmente diferente. Aqui a gente não tá para ficar com babação de empresa, porque empresa, de novo, empresa não é um castelo cor-de-rosa, não é uma organização com interesses maravilhosos. Uma empresa quer lucrar, tá certo? Não vamos entrar nesse ponto aqui. Mas a estrutura é justamente essa, a compreensão de que você me falou o seu problema, eu vou resolver o seu problema. Comprei o cabo. Era o cabo? Era. Pronto, tá resolvido. Outra empresa. O produto dela é até, na minha opinião, tá? Em termos de tecnologia, ela está um pouco atrás, por exemplo, da Samsung. Mas se você for comparar uma empresa da outra, quem é que está resolvendo o problema? Que necessariamente não é só entregar o produto. Então, a compreensão, essa compreensão do para que você é contratado é fundamental para que você aumente a sua utilidade. Esse aumento de sua utilidade, você se tornar cada vez mais útil, faz com que o seu preço, o seu valor, quem determina o preço, quem determina o preço no mercado de smartphone é a Apple. Se a Apple baixar o preço dela, todas as outras, inclusive a Samsung, todas as outras, vão fazer a mesma coisa com os seus smartphones top de linha. Mas por que isso? Por quê? Por quê? Então a gente já falou aqui sobre essa dimensão de propósito, estou trazendo esse elemento. Resolução de problemas. Construir satisfação. Conceder uma experiência. Se isso fosse considerado, por exemplo, no exemplo que eu falei para vocês, da barraca de praia, é um treinamento para aquelas pessoas que estão lidando com a criança saber dizer não de uma forma positiva. Tá certo? Não é tipo, não, aquele brinquedo ali é inapropriado para a idade. Mas como você vai comunicar isso? Como que você não está ali para dizer um não, você está ali para dizer um sim. Ao invés de você dizer isso não, você vai dizer isso sim. É outra coisa. Então, o cliente te procura porque ele quer resolver um problema. E muitas vezes, quantas vezes você já chegou, por exemplo, em uma loja, ou uma empresa qualquer, ou um profissional qualquer, e você levou um problema e saiu de lá com 2. O cara, em vez de resolver o seu problema, diz, seguinte, mas tem uma coisa aqui, viu? Você tem que ter o cuidado, porque isso aqui é assim, você não... Quer dizer, ao invés de o cara te resolver um problema, ele te dá mais outro. Para com isso, tá? Então, dica, pensa bem. O mercado de trabalho existe porque pessoas têm problemas e necessidades e você só vai vender nesse mercado o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, se aquilo resolver o problema dessas pessoas, tá certo? Você não está ali para pôr dificuldades, nem para dar mais um problema para a pessoa, tá certo? Ok? Então, esse é um elemento essencial. E, por fim, dentro dessa reflexão, quando a gente considera o mercado como ele é hoje, essa resolução de problemas exige um elemento fundamental que é a criatividade. O que é a criatividade? Tem a ver com resolução de problemas. Tem a ver com você resolver problemas com respostas novas. Você resolver problemas antigos e problemas novos com respostas novas. Presta atenção no que eu vou dizer. Isso vai acontecer cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Os sistemas autônomos vão ocupar o lugar do capital humano para resolver problemas conhecidos através de respostas conhecidas. Tá certo? Então, se é para resolver problemas conhecidos através de respostas conhecidas, ou seja, se é para você replicar soluções, tá? Se é para você replicar soluções que já existem, é provável, se as soluções que você leva são soluções que já existem, são rotineiras, então é provável que isso que você faz
poderá ser substituído por um sistema autônomo, tá? É claro que existem elementos aqui dentro dessas soluções que envolve, por exemplo, o relacionamento homem-homem, né? Nós temos essa necessidade de encontrar com o nosso semelhante, tá? Então, isso é uma necessidade específica do ser humano que vai, de alguma forma, limitar ali o atendimento de sistemas autônomos, robôs, inteligência artificial e tal. Robô auxiliado pela inteligência artificial, learning machines e tudo mais. Então, esses sistemas, eles não vão precisar. Se você é um indivíduo que só sabe resolver problemas, trazendo as soluções que todo mundo já conhece, se preocupe. Se preocupe porque você vai se tornar cada vez mais dispensável. Então, você é contratado para resolver problemas, você é contratado para resolver problemas e satisfazer o seu cliente, você é contratado para resolver problemas de forma inovadora, forma diferente, forma criativa, tá? Então é importante pensar fora da caixa. E aí existem uma série de metodologias para você desenvolver a sua criatividade, para você desenvolver essa habilidade de criatividade. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da criatividade dentro da carreira profissional, dentro da sua atividade profissional, por favor, coloque aqui nos comentários, que aí a gente pode fazer uma live só sobre isso. Eu posso selecionar aqui algumas metodologias que destravam a criatividade, que pode fazer você se exercitar e desenvolver mais ainda a sua criatividade. Criatividade é uma habilidade tal qual oratória, uma habilidade tal qual o próprio raciocínio lógico, o pensamento crítico, que pode ser desenvolvido, tá certo? Então a criatividade pode ser desenvolvida. A gente tem um costume de pensar que a criatividade é assim. Alguns nascem criativos, outros não. Isso está errado. É uma habilidade que pode ser aprendida. Você pode desenvolver a sua criatividade, tá certo? Pode ser que você nunca seja um criativo como, sei lá, um artista, não sei o que e tal. Talvez aquela criatividade não, mas você pode sim desenvolver sua criatividade. Você pode sim se tornar cada vez mais criativo. Que significa, em outras palavras, você meio que sair um pouco da caixa. Tem muita essa expressão, né? Vamos sair da caixa, vamos enxergar isso daqui em uma outra perspectiva para encontrar novas respostas. Seja para novos problemas, novas respostas para novos problemas, ou, atenção, novas respostas para problemas antigos. Porque isso daí também funciona, né? No marketing tem uma prática muito interessante, até o título de um livro, eu recomendo esse livro para vocês, chamado Oceano Azul, né? A metodologia do Oceano Azul. E o Oceano Azul é mais ou menos, aqui falando superficialmente, a grosso modo, é mais ou menos isso. É você estar numa área conhecida, desenvolvida, amadurecida, onde tem muita gente oferecendo uma solução para um problema. E aí você encontra uma forma nova de resolver aquele problema antigo, tá? Quando você encontra isso, você começa a navegar no Oceano Azul. Porque tá todo mundo resolvendo aquele problema antigo de um jeito. Todo mundo, todos os competidores, todos os concorrentes. Você sai um pouquinho aqui, ó, olha de longe, não é tão simples assim, tá? Isso exige um exercício, exige práticas e tudo mais. Você encontra uma nova resposta para um problema antigo. Você encontra uma nova resposta para um problema antigo, aí todo mundo olha, uma coisa diferente aqui, que resolve meu problema de forma diferente, que resolve meu problema e me deixa mais satisfeito. E aí, essas pessoas vão vir consumir o seu produto. Só que aqui você está sozinho. Até todos começarem a migrar e imitar a sua solução, você está ganhando sozinho. Então você está navegando. Você sai do Oceano Vermelho, que tem um bocado de tubarão lá, se comendo, e você vem para o Oceano Azul, né? Você vem para o Oceano Azul, onde você não tem concorrência, você não tem competição, ao seu nível de utilidade se diferenciou de todos os outros. Isso pode ser aplicável, sim, na sua carreira profissional. Tá certo? Então, sugestões, reflexões
que com certeza vão te ajudar a encontrar uma vida profissional onde você esteja mais valorizado, onde você seja mais reconhecido e mais realizado, tá? Sugestões do professor. Reflita, você é contratado para resolver problema. Resolver problema. Pensa nos seus clientes, tá? Você está levando problema para o seu cliente? Se você começa a levar problema para o seu cliente, você está se tornando inútil. Inútil, sinônimo de dispensável, tá certo? Você tem que levar soluções, mas soluções que proporcionem uma experiência de satisfação. Aqui eu estou misturando um bocado de coisa, tá? Estou misturando o que resolve com a satisfação do cliente, com a experiência. Aqui eu estou passando por 3 níveis de marketing, tá? A gente pode amadurecer, se você quiser falar, que eu fale um pouquinho mais sobre isso, coloque aqui que a gente separa aí. Tá nos últimos dias das nossas lives aqui. A gente separa aí um dia para falar sobre isso, tá? Então, segundo ponto é justamente resolver problema trazendo satisfação para o seu cliente. Quanto maior satisfação, maior sua utilidade, maior seu diferencial, mais você consegue cobrar pelos seus produtos, porque a utilidade, satisfação, ela impacta diretamente na percepção do preço do seu produto, do seu serviço. Então, ponto 2, você está lá para resolver problema, satisfazer o seu cliente. Terceiro, resolver problemas de forma criativa. Novas soluções para novos problemas, novas soluções para novos problemas, novas soluções para problemas antigos. Novas soluções para problemas antigos significa, em outras palavras, você começar a cruzar um oceano azul. Isso daí, gente, com certeza, são reflexões, sugestões que vai fazer você se tornar essencial. Essencial. E aí, eu gostaria de finalizar apenas com uma confissão. Você vai receber o reconhecimento imediato disso? Não, não vai. Nem sempre. Mas não se preocupe. Fica tranquilo. Faz sua jornada, amigão. Faz sua jornada! Faz sua jornada, porque você vai arregimentar testemunhas. Você vai arregimentar testemunhas durante essa sua jornada e um bocado de gente que vai chegar a olhar e dizer assim, não, esse profissional aqui, realmente o que ele está falando aí, eu vi, ele fez. Beleza? É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Para que você é contratado? Seja por um cliente externo, seja por uma empresa, o cliente interno é para resolver problemas, proporcionar soluções que gerem satisfação e soluções criativas que vai te fazer te diferenciar cada vez mais no mercado. Um grande beijo no coração, valeu, até amanhã. Mais um Almoçando com o Adailton às 12 horas. Beijo no coração, já fui. Grande abraço!